6. Marcos capítulo 6. Tem uma palavra para o teu coração, para as nossas vidas. Marcos capítulo 6. O que está acontecendo aqui, nesse capítulo 6 do Evangelho de Marcos? Jesus chama seus discípulos e fala assim: nós vamos para o outro lado. Nós vamos lá para o outro lado. Enquanto os discípulos entram no barco, Jesus se despedia da multidão e eles começaram a atravessar. Já era noite, e em determinado momento, os ventos começaram a soprar, fustigar a embarcação onde os discípulos estavam. E eles começaram a ficar com medo. Diga comigo, medo. Diga mais alto, diga medo. Talvez o sentimento que você esteja hoje com medo. Medo do amanhã. Medo das consequências, medo do resultado, medo de não conseguir, medo de tentar, medo de avançar. E era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. A Bíblia diz que em determinado momento Jesus, que era normal, né? Andando pelas águas. Pergunta para o irmão: você já andou pelas águas, sobre as águas? A Bíblia diz que Jesus estava passando de onde eles estavam dentro da embarcação com medo. A Bíblia diz que eles estavam remando. Agora, você já fez alguma coisa com medo? Quem já teve medo aqui? Levanta a mão. Por exemplo, eu não gosto muito de barata. Não é medo, é não gostar. A gente tem, né? A gente pode gostar ou não gostar. Eu não gosto muito de barata. Mas é interessante, quando eu vejo uma barata, eu vou confessar só para os irmãos, eu tenho medo da barata. Eu sei, pastor, ela não faz nada, mas eu tenho medo. Ela tem umas antenas estranhas, as pernas, parece que, não, eu tenho medo. Quando a gente está com medo, como a gente reage a uma situação? Eu lembro, isso não acontece com muita frequência, mas eu lembro uma certa vez que apareceu um ser estranho, uma barata. E eu fiquei com medo, igual o medo que os discípulos estavam no meio da tempestade. E aí o que aconteceu? Eu não estava perto de um inseticida, mas eu estava perto de um chinelo. Meu irmão, eu fui para cima da barata. Eu venci o meu medo, eu fui para cima da barata. Sabe o que a barata fez? Venceu o medo dela e veio para cima de mim. E quando a gente está com medo, a gente começa a ter algumas atitudes, Elton. A gente começa a... Eu queria matar a barata, mas eu poderia simplesmente largar o chinelo. E o chinelo cairia em cima da barata. Mas quando a gente está com medo, a gente começa a ter algumas atitudes impensadas. E a gente começa a repetir o processo de forma frenética. E eu lembro que eu peguei aquele chinelo e eu comecei a querer jogar na barata, e a barata correndo. Irmãos, aonde eu quero chegar com isso? A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam com medo. Você imagina como eles estavam remando aquela embarcação? Você acha que eles diziam: Jesus está voltando, Jesus está aqui com a gente. E a tempestade. Meu irmão, eu quero conjecturar. Sabe como que eu acho que esses discípulos estavam? Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Desesperados, com medo. A Bíblia diz que eles começaram a remar. E é sobre isso que nós precisamos falar nessa noite. Olha o verso 48. Aí do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Está dizendo que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já era alta madrugada. E Jesus então vai na direção dos seus discípulos, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Irmãos, toda a palavra de Deus tem ensinamento para as nossas vidas. Por isso que nós temos que ficar atentos a cada detalhe que a palavra de Deus nos traz. Como eu já disse aqui outras vezes, irmãos, a Bíblia é o nosso manual de conduta. Você pode dizer amém? A Bíblia é o nosso manual de vida. E é por isso que nós temos que prezar pelas Escrituras. E aqui no versículo 48 de Marcos 6, nós podemos ler que os discípulos estavam em apuros, que eles estavam no meio do mar.
E a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus os viu com dificuldade, remando contra os ventos, remando contra a maré. Eu quero te dizer algo, talvez você veio para cá essa noite com medo, desesperado, remando contra a maré e desperdiçando a sua força, a sua inteligência e até a tua fé. Não é hora de você remar contra a maré, é hora de você reconhecer que você não está sozinho. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, vai dizendo amém, vai dando um aplauso ao Senhor. Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Jesus veio socorrer essa embarcação, porque essa embarcação tinha algumas coisas que saltaram aos olhos de Jesus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que para Jesus parar, não passar do teu ponto e te atender, te socorrer, você precisa deixar de simplesmente conhecer Jesus e você precisa se tornar discípulo de Jesus. Você tem que deixar de ser um mero conhecido de Jesus. Você precisa ser discípulo de Jesus, ao ponto de Jesus reconhecer quem você é. Jesus estava caminhando sobre o mar, sobre as águas, no meio de uma tempestade, vento, uma tempestade estava acontecendo. Mas sabe por que Jesus parou para atender aquela embarcação? Porque ele sabia quem é que estava naquela embarcação. Ele reconhecia quem eram as pessoas que estavam naquela embarcação. Eram discípulos. Repita comigo, discípulos. Fala mais alto, diga discípulos. Deixa de ser um mero conhecido de Jesus e se torne um discípulo, para que ele possa te reconhecer e parar diante das suas necessidades. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: Jesus te conhece? Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim: e você, Jesus te conhece? Quantos aqui conhecem a Jesus, digam amém. Mas será que Jesus te conhece? Para Jesus ter parado para atender aquela embarcação, ele reconheceu que eram discípulos. É o que eu e você precisamos ser. É o que eu e você precisamos nos tornar. Deixa de ser simplesmente um conhecido de Jesus e passe a ser um discípulo de Jesus. Um conhecido de Jesus até ouve o que Jesus quer dizer, mas só um discípulo pratica aquilo que ele manda a gente fazer. Um conhecido de Jesus até gosta de Jesus, mas um discípulo de Jesus é capaz de dar a vida, a própria vontade, o próprio prazer em detrimento a Jesus. E mediante a isso, você é conhecido por Jesus ou é discípulo de Jesus? No versículo 48, a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. Eu tenho visto muito crente comendo pão que o diabo amassa, vivendo tempestade por atrás de tempestade. Quando acaba a tempestade, começa um deserto. Quando acaba o deserto, volta a tempestade. Quando acaba a tempestade, volta o deserto. Sabe por quê? Porque são meros conhecidos de Jesus, não se tornaram discípulos. As dificuldades em nossas vidas não são meros caprichos, irmãos. Não é falta de sorte, não é ser azarado, não é ser maldito. As tempestades em nossas vidas, elas acontecem. O próprio Jesus diz que aqui no mundo nós teríamos o quê? Prazer, alegria, amor, satisfação. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: tempestade. Aqui no mundo nós teríamos tempestade. Se nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a essas tempestades. Vê se tem alguém vivo aí do seu lado. Pode até estar cheirando morto, mas está vivo ainda. Quem veio direto do trabalho aqui? Nem levanta a mão, senão você mata quem está aí do seu lado. Ei, pelo amor de Deus, entenda algo aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer que mesmo nós sendo discípulos de Jesus, isso não nos torna pessoas que não vamos ter e passar por dificuldades. Agora, as dificuldades podem existir em diversas áreas das nossas vidas, em determinadas épocas ou fases das nossas vidas, e é isso que acontece na maioria dos casos.
você pode ver que algumas tempestades acontecem justamente naquela faixa etária que você está vivendo. Quer um exemplo? Uma dificuldade nos relacionamentos. Qual é a faixa etária que você imagina que a gente mais sofre com isso? Dificuldade nos relacionamentos. Num compromisso, num noivado. É quando você está na juventude. Quando você chega na juventude, que é a hora de se relacionar, você começa a passar por algumas tempestades. Por exemplo, você gosta de alguém justamente que não gosta de você. Você gosta de alguém que não corresponde a você. Então são tempestades que acontecem de acordo com a faixa etária que nós estamos vivendo. Eu estava conversando com a pastora Samara aqui, ela apontou para as meninas ali, adolescentes. Elas têm um grupo, que tem uma sigla, que eu não sei qual é a sigla, mas tem uma sigla. ABJ. AJ. Adolescentes. E que grupo lindo. Nós paramos para olhar ali para elas na hora da adoração, enquanto tem um monte de mocorongo velho aí assim, elas estão lá se jogando. Se jogando. Mas sabe qual que é a tempestade numa faixa etária que o adolescente passa? Dificuldade nos sentimentos. Adolescente, irmão, tem dificuldade em entender os seus sentimentos. Eles acordam pela manhã querendo ser pastor, e vão dormir querendo ser traficante. É uma mistura, é uma rapidez, é uma evolução. São tempestades pertinentes às faixas etárias. Tempestade das decisões, necessidade de tomar decisões rápidas, certeiras, assertivas. Qual é a faixa etária? Quando você já está maduro, não podre, maduro. Quando você começa a ter dinheiro para comprar uma casa, mas você pode comprar um apartamento, ou você pode comprar uma chácara, uma decisão, e tempestades de decisões vêm justamente nessa faixa etária. Você acha que o adolescente está preocupado se ele vai comprar um apartamento ou vai comprar uma bicicleta? Ele está preocupado com o que ele vai ser amanhã, porque hoje nem ele sabe. São tempestades, e as tempestades elas invadem o momento em que nós estamos vivendo. Por exemplo, dificuldade na saúde, dor aqui, dor ali, dor lá atrás, dor na frente. Qual que é a faixa etária? Velho tem dor. Eu vejo meu pai e falei: pai, você está com dor aonde hoje? No mesmo lugar que ontem. Não, hoje tem uma dor nova. São tempestades que a gente enfrenta de acordo com a faixa etária que nós estamos vivendo. Agora tem uma faixa etária que é cruel, irmão. Tem uma tempestade que é cruel. Qual que é a tempestade qual é a faixa etária da tempestade financeira? Qual é a faixa etária que atinge? Diga para o irmão da sala, você todas. Você pode ser adolescente, você pode ser jovem, maduro, velho. Tem hora que essa tempestade se levanta, meu irmão, e não importa a faixa etária, ela te pega. Ou seja, eu e você estamos vivendo cada um numa fase. Se você olhar para mim e achar que eu estou na fase das dores, eu quero te dizer e repreender, ainda não. Mas eu estou na fase das decisões. Os adolescentes aqui na fase dos adolescentes, as meninas aqui dos adolescentes, outros maduros. Meu pai, velho. Cada um está vivendo a sua faixa etária, mas todos nós estamos sujeitos às tempestades. Tem alguém que está me entendendo? Pode dizer amém? Mas o que você precisa entender é que você não precisa passar por essas tempestades sozinho. Você não precisa atravessar essa tempestade sozinha. Nós podemos ter Jesus dentro do nosso barco. Nós podemos ter Jesus operando milagres. Nós podemos ter Jesus fazendo maravilhas, desde que não sejamos simplesmente conhecidos dele, mas que nós sejamos discípulos, porque Jesus só para quem é discípulo. Jesus só atende quem é discípulo. Então eu queria te convidar, se você é discípulo de Jesus, dá o melhor aplauso que você pode. Seja discípulo, seja discípula, seja discípulo. Discípulo não faz o que quer.
Discípulo faz o que Jesus quer. Discípulo anda com Jesus, aprende com Jesus. Discípulo atende Jesus. Salmos 31, 20 diz que no abrigo da presença do Senhor, Ele consegue nos esconder da intriga dos inimigos. Lá em Judas capítulo 1, 24 diz que esse Jesus, que pode parar pela sua tempestade, Ele pode te impedir de cair. No Salmos 9, versículo 3 diz que se você for discípulo e seus inimigos se levantarem, Jesus vai confrontar e não vai te deixar tropeçar. Jesus é conosco desde que nós sejamos um com Ele. Tem muita gente que come o pão que o diabo amassa. Sabe por quê? Porque acha que é discípulo, mas não é. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: aprenda a ser discípulo. Discípulo não tem vontade. Quando tem, mata, para cumprir a vontade dele. Primeira coisa, deixa de ser um mero conhecido e se torne discípulo. Segunda coisa, um discípulo vive de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Um discípulo vive de acordo com o que a palavra estabeleceu para a nossa vida. Agora, quem é um mero conhecido faz o que dá na telha, um mero conhecido faz o que está à vontade, um mero conhecido faz o que quiser. Mas se você quer que Jesus pare na sua tempestade, viva os princípios, seja discípulo. Verso 48, porque o vento soprava contra eles. O vento soprava contra eles. Aqui no Brasil nós não temos corrente de ventos fortes. Mas eu morei no Japão uma época. E teve uma ocasião que teve uma tempestade, um vendaval, um tufão. Sabe o que é taifu? Já pegou tufão no Japão? Terrível, né? Terrível. Aqui vento de 40 quilômetros, 60 quilômetros por hora, destelha casa. Eu peguei um tufão no Japão, que passou de 110 quilômetros por hora. Eu morava dentro da fábrica, num alojamento, porque eu fui para o Japão para trabalhar. Não fui igual o Elton, foi para passear, eu fui para trabalhar. E eu tinha que sair do meu alojamento e ir até a fábrica, que era uma distância de uns 30 metros. Com vento acima de 110 quilômetros, você não consegue vencer o vento. Você não consegue dar passos, você dá um passo e volta 5. Você dá mais um e volta mais 5. E olha para o tamanho da criança. Imagina se fosse uma adolescente, voava. Ei, o texto está dizendo aqui que o vento soprava contra eles. Quando nós não temos Jesus dentro do nosso barco, quando Jesus não nos vê como discípulos, é como se nós quiséssemos remar contra a ventania. É como se nós quiséssemos andar na direção contrária ao vento. Não tem como vencer. Não tem como ganhar, não tem como avançar. Não tem como, irmãos. Ou nós vivemos os princípios que o Senhor estabeleceu para que Ele possa parar diante da nossa tempestade, ou nós vamos continuar remando contra a maré, remando contra a maré, remando desesperadamente contra a maré, tentando com o nosso braço vencer, tentando com a nossa inteligência avançar, e não vai sair do lugar. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está patinando nessa vida? Você está atolado nessa vida? Você não sai do lugar? Você não consegue avançar? Você não consegue progredir? Porque talvez você esteja remando contra a maré. Em certa ocasião fui para a praia com meus discípulos. Você vai lembrar disso. E um dos discípulos levou, sabe aqueles barquinhos inflável? Barquinho inflável, pequeno assim, desse tamanho. Levou, encheu, e aí eles penduraram no barquinho inflável, uns 3, e foram. 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Cadê? Estão lá brincando na água, no barquinho inflável. 1 hora depois, estava lá, não conseguia nem enxergar os abençoados. E eles lá, debruçados na boia.
Umas 2 horas depois eles começaram a querer voltar. Mas a maré estava contrária. O vento soprando contrário. E os bichos desesperados. E a gente preocupado, uma praia deserta, todo mundo pelado. Brincadeira. É brincadeira, ninguém estava pelado. Aí, irmãos, estavam em 3 no barquinho. Pedro, Tiago e João. 3 no barquinho. 2 vazaram. Vou nadando. Depois de meia hora chegaram. Mas ficou 1 no barquinho. O vento soprando contra. A maré jogando para dentro do mar. E o bichão lá. Esse discípulo era gordo. Mas pensa num cara gordo. Pensou? Dobra. Ele não conseguia vir nadando. Ele estava em cima do barquinho. E o barquinho cada vez menor. Eu sei que veio surfista de tudo quanto é lado, até da lua, para salvar esse discípulo elefante. Irmãos, esse moço, ele lutou tanto contra a maré, mas tanto, pensa no tanto, que ele suou, ele perdeu uns 17 quilos. E quando você soa, não assim, que nem eu estou no altar, então eu posso suar que eu não vou ficar fedido. Mas quando você soa fazendo muito esforço, o que acontece? Você apodrece. Esse moço, quando chegou na areia, o pessoal foi lá socorrer, pegaram o barquinho e falaram: pô, que negócio podre. Lembra disso? Impregnou o fedor dentro no barquinho inflável, que eles largaram o barquinho na praia. Você lembra disso? Você lembra, Mitch? Largaram o barquinho na praia. Sabe onde eu quero chegar com essa história? Quando a gente está remando contra a maré, você vai apodrecer e não vai chegar onde você quer. Você vai cansar, você vai morrer, você vai se matar de remar contra a maré para chegar onde você quer e você não vai chegar. Agora, irmão, pelo amor de Deus, seja inteligente. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: seja inteligente. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim: seja sábio. Viva os princípios que Deus estabeleceu. Para que continuar remando contra a maré? Por que você continua remando contra a maré? Pelo amor de Deus. Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus acalmar sua tempestade. Deixa Jesus reconhecer você como discípulo. Em nome de Jesus. Eu estava falando para a pastora, essa mensagem aqui eu queria pregar domingo. Mas o povo de domingo não está aqui. Então quem merece ouvir essa palavra para ter uma mudança de vida e viver o extraordinário somos nós aqui. Dá um aplauso ao Senhor, vai. Eu consegui elencar sete princípios, irmãos. Eu só vou citar porque nós não temos tempo. Justiça, verdade, obediência, honestidade, gratidão, serviço, humildade. São esses os princípios que a gente precisa aprender a viver. Meu Deus, tem tanta coisa maravilhosa aqui. Quem pode hoje, só hoje, fica até às 11 aqui para a gente explorar isso? Diga amém. Fico sem então, que eu vou embora. Mas são 7 princípios, cara, que a gente precisa aprender a viver. Porque se nós vivemos esses princípios, está na cara que nós somos discípulos de Jesus. Mas quem não vive princípio não é discípulo. É só um mero conhecido. Um mero conhecido vai afundar na tempestade. E a última coisa. Tem só uma direção para você. Para de pedir o improvável para o Senhor. Não peça o improvável para o Senhor. O verso 48 diz que era alta madrugada. Jesus reconheceu e se dirigiu a eles, andando sobre o mar. Mas a Bíblia ressalta que ele já estava a ponto de passar, quase ele passa batido. Irmãos, sabe o que é pedir o improvável? Para de perder tempo, para de ficar testando a paciência de Jesus e para de pedir o improvável. O que é improvável? O improvável é você não ser inteligente,
Pedir o improvável é você não usar da sabedoria que Deus tem te dado. Pedir o improvável é pedir para o Senhor, para que nunca você tenha alguma dificuldade nessa vida. Tem alguém aqui que não quer ter dificuldade mais na vida, nenhum problema, nenhuma adversidade? Se você não quer, vem aqui que eu vou orar por você. Para Jesus te levar hoje. Hoje. Porque só quem está morto nessa terra é que não vai ter problema. Só quem está morto é que não vai ter dificuldade. Então para de pedir o improvável. Para de pedir, Senhor, cesse os meus problemas, acabe as minhas adversidades. Isso é não ser inteligente. Isso é não ser sábio. Para de pedir o improvável. Para de pedir, Senhor, diminua um pouquinho, está na velocidade hard, deixa eu um pouquinho mais leve. Isso é improvável. Aliás, tem uma frase que me impactou um tempo atrás, irmãos. Pega essa frase aqui, ó, e guarda na sua mente, no seu coração. Os inteligentes, quem é inteligente, recebe a promessa. Alguns aqui foram inteligentes. Mas os sábios, eles veem, eles percebem, eles notam as promessas se cumprindo em suas vidas. Sabe como é o apelo para você nessa noite? Seja inteligente para receber, mas seja sábio para viver. Para de pedir um improvável para o Senhor. Cadê a equipe? Pode subir. Nenhum problema ou dificuldade deve minar as suas forças, irmãos, a tua fé. Nós vamos começar semana que vem uma nova série de estudo nas células, que nós vamos tratar sobre fé. O Senhor pode cessar o vento para que você reme num mar calmo. Sim, Ele pode. Virá o tempo em que a bonança chegará na sua vida. Nós precisamos estar prontos para receber das mãos do Senhor aquilo que Ele tem de melhor nos entregar. Então, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: comece a gerar, comece a criar expectativas para que você viva uma vida abençoada. Tem alguém que recebe, pode dizer amém? Então vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você não está sozinho. Ou melhor, você não precisa continuar sozinho. Mas a condição é: deixa de ser um mero conhecido de Jesus e se torne um discípulo de fato. Viva os princípios dele e pare hoje de começar a pedir aquilo que é improvável. Pedir para não ter dificuldade, de pedir para não sentir dor, pedir para não ter adversidade, isso é improvável, não vai acontecer nunca, só se morrer. Então creia que depende de você, ficar no meio da tempestade sozinho, ou ter Jesus dentro do seu barco. O caminho para você ter Jesus, as chaves para você ter Jesus, você recebeu aqui nessa noite. Então, em nome de Jesus, atraia a presença dEle para dentro do seu barco. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Levante as suas mãos. Comece a adorar o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Comece a adorar o Senhor, em nome de Jesus. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo, que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer
você não precisa continuar sozinho. Você não precisa passar pela tempestade sozinha. Mas hoje você precisa sair daqui decidido a cumprir os princípios que Ele estabeleceu. Jesus, Ele quer te reconhecer no meio da tempestade. Pode estar soprando vento, pode estar caindo chuva, Ele quer reconhecer você, e Ele só vai te reconhecer se você hoje decidir se tornar de verdade um discípulo dEle. Ei, um discípulo não tem vontade própria, mas procura cumprir a vontade dEle. Você não precisa sair daqui caminhando sozinho, você pode sair daqui juntamente com Jesus controlando a sua vida. Coloque as tuas mãos no seu coração. Comece a dizer para o Senhor que você hoje decide ser um discípulo, uma discípula dEle. Comece a dizer para Ele que a partir de hoje, que seja a vontade dEle, não a sua. Comece a dizer para Ele que mais importa é o prazer dEle em ti do que o seu prazer. Comece a dizer para Ele que você decide viver a partir de agora os princípios que Ele estabeleceu, a verdade, a lealdade, a honra, a gratidão. Diga para Ele que você decide hoje, a partir de hoje, você não aceita mais viver comendo o pão que o diabo amassa, mas que a partir de hoje você quer viver daquilo que tem nas mãos dEle, aquilo que tem nas mãos dEle, em nome de Jesus. Se tem algum discípulo de Jesus aqui, que você comece a aplaudir o Senhor. Na medida que você for discípulo, é a intensidade com que você aplaude ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda mais forte a Ele, aplauda mais forte a Jesus. Meu Deus, antes da gente ir embora, lá em 2 Coríntios, tem uma palavra que diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Que nós somos até perseguidos, mas nós nunca seremos abandonados, abatidos e nunca seremos destruídos. Porque nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós e através de nós. Pois nós, eu e você que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Sabe por quê? De modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Deus tem vida, Deus tem vida, Deus tem vida para mim e para você. Se você entende isso, diga amém o mais alto que você pode, e dê o melhor aplauso que você sabe dar. Obrigado, Senhor. Eu estive num congresso, tempos atrás. Você já ouviu falar de maná? Você já leu na Bíblia acerca de maná? Maná era aquela coisa que caía dos céus para sustentar o povo. Não sobrava, não faltava, era na medida. Dia após dia, o maná caía sobre o povo. Sabe qual é a tradução de maná? Sabe qual é a tradução de maná? A tradução de maná é: o que é isso? O que é isso? O que é isso? É a tradução de maná. O que é isso? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a partir de hoje, se você se tornar discípulo, você vai ver os livramentos que Deus vai operar na sua direção. Você vai ver a provisão, Deus operando na sua direção. Você vai ver os milagres, os sinais, as maravilhas na sua direção. E sabe o que você vai falar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sabe o que é isso? É a provisão de Deus, todos os dias, na medida certa, para a minha vida, para a tua vida, na nossa direção. Esse é o Deus que nós servimos. Dá mais um aplauso a Ele. Meu Deus, o que é isso? O que é isso?
É a provisão de Deus. Eu acho interessante que nos cultos que nós prestamos ao Senhor, 99% nós recebemos dele. Ainda que nós tenhamos vindo para cá para prestar culto, mas é a gente que recebe. Quantos aqui já receberam graça e favor? Quantos aqui já foram abençoados nessa noite? Digam aleluia. Está vendo? No culto que a gente vem prestar, a gente recebe. Mas a única hora do culto que a gente presta, a única hora do culto que a gente tem para dar, é o momento ofertório, é o momento do dízimo. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que falta aqui na sua igreja? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Olha ao seu redor. Olha para o chão. Olha para cima. Olha para frente. Deus não deixa faltar nada. Mas no momento do culto que nós temos para entregar, para ofertar, nós não podemos nos omitir, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma missão. Quando nós viemos para cá, palavras proféticas na nossa direção, que nós éramos a igreja da cidade, a igreja para abençoar a cidade, a igreja da cidade de Hortolândia. E nós seremos em nome de Jesus. Dar o dízimo, entregar uma oferta, significa reconhecer que tudo vem dele e que tudo volta para ele. Em Malaquias 3, e esse texto aqui é forte, irmãos, não sei se você já leu, mas no verso 8 diz: pode um homem roubar a Deus? Pergunta para o irmão do outro lado: você pode roubar a Deus? Pergunta para o irmão do outro lado: como é que se rouba a Deus? Aqui nesse texto tem a resposta. Nós roubamos a Deus quando nós não entregamos os dízimos, quando nós não entregamos as ofertas. Quando nós reconhecemos que Jesus está dentro do nosso barco, nós cumprimos princípios, nós entregamos aquilo que não é nosso, nós entregamos aquilo que não pertence a nós. É assim que nós fazemos. Pois que nessa noite seja uma noite de libertação também na sua vida, para que hoje você entenda o que é cumprir princípios que Ele estabeleceu. Fecha teus olhos. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos. Sabemos que tudo é do Senhor e volta para o Senhor. O que nós entregamos aqui, os dízimos, não nos pertence, mas pertence ao Senhor, para que se cumpram palavras proféticas como essa que nós ouvimos, de que nós seríamos a igreja da cidade. Mas o Senhor nos recompensa, o Senhor nos abençoa, o Senhor multiplica, o Senhor não deixa faltar em nossos celeiros. Por isso nós somos gratos a Ti. Pai, abençoa o Teu povo, que eles entendam o princípio, como é viver o princípio que o Senhor estabeleceu, e que na medida em que nós cumprimos os princípios, que o Senhor nos abençoe